Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação, onde a gente trabalha com temas relacionados à educação física, à qualidade de vida e bem-estar, tá certo? E aí, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um tema bastante legal dentro do que a gente fala da qualidade de vida. Eu acho que é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, ou que pelo menos a grande maioria faz, né? Que é dormir, o sono. Eu acredito que é algo mais precioso que a gente tem, né? Diante de tantas demandas que a gente realiza no nosso dia a dia. E aí nós nos deparamos num momento que a gente pode relaxar o nosso corpo e ele pode descansar, né? Mas aí, será que realmente a gente sabe para que serve o sono? Para que serve o dormir? Se a gente realmente está dormindo o necessário durante o nosso dia a dia? Como o sono ele pode estar relacionado a tantos benefícios dentro das reações do nosso corpo, ou também pela ausência dele pode desencadear vários outros problemas. Então, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a qualidade de vida em relação ao sono. Então, nós vamos abordar temas relacionados aos hormônios do sono, aos distúrbios relacionados ao sono, né? E a gente vai entender como realmente tudo isso está integralizado às nossas ações diárias. Então, começando a nossa aula de hoje, é importante a gente conceituar o que é o sono. O sono é um estado fisiológico complexo que não pode ser evitado. Não é resultado de uma atividade cerebral reduzida, mas sim um estado de consciência diferenciado. Durante o sono, a pessoa não apresenta movimentos propositais e seus olhos podem estar fechados ou entreabertos. Então, para vocês verem que o sono é um estado fisiológico, então é uma ação que o nosso corpo realiza, certo? E que é algo complexo, porque ele envolve várias outras questões, até a liberação de alguns hormônios durante essa realização desse estado. E outra coisa, ele pode sim estar em um estado de consciência diferenciado, ok? Então, sempre a gente se pega naquela questão, né? Eu estou tão cansado, mas vou fazer outras coisas ainda, depois eu durmo. E às vezes a gente evita dormir as horas necessárias que tem que ser dormida durante um dia, né? Para que o nosso corpo aguente novamente as sobrecargas do dia seguinte. Então, para que a gente entenda que o sono é algo necessário na nossa vida. Continuando. O sono, além de ser um momento extremamente relaxante, é um processo vital para o nosso organismo. Sem ele, nosso organismo passaria a apresentar problemas graves, como prejuízos na capacidade de memorização, cognição e desempenho motor, além de irritabilidade, cansaço, dores de cabeça, visão turva e alterações no metabolismo. Então vejam, o sono é algo bom, mas se a gente evita, se a gente não realiza ele da forma que tem que ser feita, a gente vai desenvolver todas essas questões aí que atrapalham o nosso rendimento no dia a dia. E qual a importância de dormir? Né? Se a gente já viu que se a gente não dorme, a gente aumenta o nível de cansaço, a gente se irrita, se estressa, a gente perde a questão assim da memória, né? Então, o dormir é durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, como o reparo dos tecidos, o crescimento muscular e a síntese de proteínas. Então vejam como dormir é tão importante, né? É nesse momento que o nosso corpo ele vai continuar trabalhando, mas não da forma como a gente faz durante o dia a dia, ele dentro das questões internas, certo? E quando a gente pensa também na questão do crescimento, a gente pensa principalmente nas nossas crianças e nos nossos jovens, né? Nossos adolescentes, onde o processo do dormir favorece ao crescimento dessas pessoas, certo? Dentro ainda dessa questão do dormir, dessa importância de dormir, os especialistas eles recomendam em média 8 horas de sono por dia, sem interrupções. Então vejam, será que a gente realmente está dormindo 8 horas por dia?
Será que a gente realmente não está burlando aí esse horário de dormir? Muitas das pessoas sim, que às vezes as pessoas elas trabalham 2, 3 turnos, né? E consequentemente vão dormir depois da meia-noite para acordar às 5 horas da manhã novamente. Então já tem aí um ato de burlar o tempo de sono, não é verdade? Ou outras pessoas que não trabalham durante a manhã, trabalham só no turno noturno, né? Pegando a madrugada. Então o controle do sono é totalmente diferenciado, ele se modifica, entendesse? Então, para que a gente entenda que esse número pode variar de acordo com a idade de cada indivíduo e as necessidades do desenvolvimento do seu corpo, de acordo com o indicado. Quando a gente fala isso em relação às necessidades de cada indivíduo, é que, por exemplo, os adolescentes, a gente observa que tem um momento que eles ficam muito sonolentos, né? Então, isso está relacionado também com a necessidade de dormir um pouco mais, né? E aí a gente observa, por exemplo, o sono de um recém-nascido. Acorda constantemente, né? Por conta das necessidades fisiológicas, fome, né? Tem que trocar a fralda e por aí vai. Então, toda a questão do sono, do dormir, ela vai ser de acordo com a necessidade de cada pessoa, tá certo? E quais são os hormônios responsáveis pelo sono? Isso mesmo. Existem uma série de hormônios que estão atrelados ao nosso sono. E às vezes eles precisam de que a gente durma para que ele se desenvolva. Então, os hormônios do sono são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo e são muito importantes para a qualidade de vida. Mas o sono permite que muitos dos nossos hormônios se recuperem, para que tenhamos a energia ideal, imunidade, apetite e capacidade de lidar com os altos e baixos do dia a dia. Então, quando a gente coloca que precisamos de energia, então o nosso corpo precisa descansar para que a gente tenha uma energia restaurada para as atividades do dia seguinte. A imunidade, ela também está relacionada com essa questão do sono, porque, como foi falado, é durante o sono que acontece síntese de proteína, que alguns hormônios se desenvolvem, né, que alguns tecidos se renovam. Então, se a gente não está dormindo direito, isso vai acontecer? Não. Então, a nossa imunidade vai estar afetada por conta desse não desenvolvimento. E a capacidade de lidar com altos e baixos no dia a dia. Porque imagina, você não dorme direito. Chega no ambiente de trabalho com aquela cara feia e a pessoa pergunta a você algo e você responde mal-humorado, estressado, agoniado. Então, isso está relacionado também com porque você não descansou o necessário, né? O seu corpo está reagindo de uma forma totalmente contrária do que ele deveria reagir, certo? Outra coisa, não é só o estresse, mas também o cansaço é tão grande que às vezes você não consegue realizar as suas demandas de trabalho de forma como você realiza quando está descansado, né? Então, tem uma ação, por exemplo, eu vou trabalhar carregando peso de alguma coisa, então você está tão cansado que você não consegue nem render na sua ação diária do dia seguinte, certo? Até nas ações domésticas mesmo. No nosso dia a dia tem que fazer a faxina, você não dormiu bem para fazer a faxina no outro dia, tá aquele cansaço, aquela fadiga, né? Então é uma ação aí relacionada a não ter uma boa noite de sono. Quais são esses hormônios, né? A gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro deles é o GH, que é a somatropina. É um hormônio diretamente ligado ao processo de crescimento do corpo humano. Esse hormônio ele está presente principalmente no processo de crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes. Tá, mas esse hormônio ele também não é importante para os adultos? Porque ele favorece principalmente o aumento da fibra muscular, certo? Durante o exercício, principalmente. Mas aí, ele é o hormônio diretamente ligado ao processo de crescimento do corpo humano e ele tem como função os picos de secreção durante o sono profundo. E esse hormônio é importante dentro desse período, certo? Porque é no momento realmente da liberação dele. Outro hormônio importante para o sono, né, é a melatonina. Ela é um hormônio produzido pela glândula pineal localizada no nosso cérebro e influenciar a regulação do sono. Então a gente tem um hormônio que favorece a regulação do sono, conhecido como melatonina. E esse hormônio, ele é produzido quando anoitece
de forma mecânica em resposta ao escuro da noite. Então, por isso, quando a gente já está num ambiente assim, mais tranquilo, mais calmo, e já vai escurecendo, a gente já vai ficando mais sonolento, porque é o momento em que esse hormônio ele começa a agir, ele começa a ser secretado e a gente começa a ficar mais relaxado. Então, é um hormônio que está extremamente ligado a essa questão do controle do nosso sono. Um outro hormônio também importante na relação do sono é a adenosina. Esse hormônio resulta na queima de energia pelo corpo durante o dia. Ele é acumulado ao longo do dia e produz a sensação de cansaço. Então vejam, a adenosina ela vai ser responsável para, dentro desse acúmulo, a gente fica cansado, certo? E aí ele é responsável pela nossa reação de entender quando é necessário dormir. Então vejam, aquele momento que a gente diz assim, estou tão cansado, esgotado, eu quero dormir. Então, está relacionado à alta concentração de adenosina no nosso corpo. Então vejam, até aqui, ó, como esses hormônios eles são tão importantes dentro dessa regulação do sono, como eles são produzidos, qual a função de cada um. Então, cada hormônio ele tem a sua importância, ele tem a sua função, certo? E é importante a gente saber que eles existem, né? Temos um outro hormônio conhecido como serotonina. A serotonina é um hormônio responsável pela comunicação entre as células nervosas. Ele atua nas inúmeras funções do corpo, como movimentos, temperatura do corpo, apetite, sono e a sensação de cansaço. Esse hormônio do sono também atua na eliminação de toxinas do intestino. Então, a serotonina também está muito relacionada com a questão do humor, certo? Então, ela está atrelada dentro da questão do sono, porque quando a gente dorme, a gente tem um melhor humor no outro dia. Então, a serotonina aí está em equilíbrio. Então, vendo que existe essa gama aí de hormônios, que eles juntos são um batalhão aí em favor do nosso sono, que é tão sagrado, porque eu costumo dizer, olha, a minha hora mais sagrada é a hora que eu me alimento e a hora que eu durmo, porque é quando realmente o meu corpo necessita recarregar todas as energias para o dia que vem, né? Então, que a gente pense nisso, que a gente tem esses hormônios aí que nos auxiliam sempre nas nossas atividades, né? E no nosso sono. Quais os distúrbios do sono? Existem sim distúrbios do sono, certo? E ele é um termo utilizado para designar um conjunto de diferentes doenças e condições capazes de afetar o nosso sono, impedindo por completo de dormir ou tornando o sono insuficiente. Ou seja, mesmo quando se dorme, não se consegue sentir descansado ou mesmo recuperado. Então isso aí é um problema, né? Porque o sono, o momento de dormir, é o momento da gente descansar e no dia acordar se sentir recuperado. Mas as demandas da sociedade são tão grandes, as demandas da demanda de trabalho é tão grande, né? O tempo está sendo tão corrido, a gente está envolvendo num momento tão acelerado que a gente dorme e já se acorda cansado, né? Então aí a gente está desenvolvendo um pequeno distúrbio aí do sono, né? Que a gente não está se sentindo tão recuperado para continuar nossas atividades. E aí, quais são esses distúrbios do sono? Eu coloquei até aí a figurinha do Minion, né? Falando, preciso dormir. Os distúrbios são a insônia, a apneia do sono, sonambulismo, paralisia do sono, narcolepsia, bruxismo e síndrome das pernas inquietas. Então, são tipos de distúrbios que só são diagnosticados não por mim, não por outra pessoa, mas sempre por um profissional médico, certo? Então, a gente não vai falar muito sobre essa questão desses distúrbios, porque realmente tem que ser por um médico aí para dizer se você tem ou não algum distúrbio relacionado ao sono, tá certo? Mas aí, quais as causas dos distúrbios do sono? As causas são principalmente o estresse, né? Então o estresse aí eu acho que é algo que é impossível que as pessoas não tenham. Eu acho que todo mundo tem algum tipo de estresse durante o dia a dia, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na rua, né? Então, as pessoas que trabalham sob pressão podem apresentar, por exemplo, distúrbios do sono como a insônia e bruxismo, ranger os dentes durante a noite.
Então aí você já viu alguma pessoa em casa quando está dormindo, escutou aquele ranger dos dentes, então isso aí está relacionado dentro de uma perspectiva do distúrbio do sono, tá certo? Ainda sobre essas causas do distúrbio do sono, a gente pode colocar também a insônia e o sonambulismo, que também pode ser causados devido a um efeito colateral de alguns medicamentos. Então, o uso de alguns fármacos, eles podem desencadear também alguns distúrbios na hora de dormir, certo? E uma das principais causas da apneia do sono é o excesso de peso. Então, vejam aí, olha, como o excesso de peso também está atrelado a não ter uma qualidade do sono, certo? Já a síndrome das pernas inquietas e a narcolepsia são causadas por desordens neurológicas, então também está relacionado também com o funcionamento do nosso sistema nervoso, certo? Mas como foi falado, a diagnose desses distúrbios só quem pode dar é um médico, você tem um acompanhamento com ele, tá certo? E quais os sintomas dos distúrbios do sono? Então, alguns sintomas, né? A dificuldade de pegar no sono à noite, o cansaço e a sonolência durante o dia, a irritação constante, falta de concentração, ansiedade que realmente merece um destaque na atualidade, porque como a gente vive num momento tão acelerado, tão agoniante, a gente vai adquirindo esse tipo de situação durante o dia a dia. Consequentemente, a depressão, o ronco durante a noite, principalmente as pessoas que são obesas, né? Mesmo ao dormir durante a noite, acordar cansado e sem a sensação de ter dormido o suficiente, e dor de cabeça, né? A dor de cabeça eu acho que é constante em qualquer pessoa. Não dormir direito, já estou com uma dor de cabeça. Então está relacionado aí com a necessidade de dormir mais ou pode estar atrelado a um distúrbio do sono. E quais seriam os benefícios de dormir, né? Eu acho que é a parte melhor, né? A gente saber como o sono nos faz bem. E aí reduzir o estresse. Durante o sono, o corpo diminui a produção de cortisol e adrenalina, que são aqueles hormônios que estão ali com a gente o dia todo, batalhando no dia a dia, certo? O que ajuda a diminuir o estresse. Então, quando a gente dorme, esses níveis de hormônios diminuem e a gente diminui o estresse. Controlar o apetite. O sono ajuda a regular os hormônios que afetam e controlam o apetite. Por isso, quando se dorme mal, esses hormônios ficam desregulados e o desejo por alimentos ricos em calorias, gorduras e hidratos de carbono aumenta. Então, relacionado ao apetite, se a gente dorme tarde, a gente vai acordar tarde e, consequentemente, a gente toma café da manhã tarde, já lancha no horário da manhã tarde, almoça tarde e por aí vai. Então, tem todo um desequilíbrio em relação à nossa alimentação. Então, a falta de apetite também ela acontece. Não é isso? Melhorar o humor. Pessoas que dormem bem durante a noite andam mais contentes e bem dispostas durante o dia. Dormir mal pode causar transtornos de humor de longo prazo, como depressão ou ansiedade, por exemplo. Então, minha gente, a gente já sabe, né? Vamos todo mundo dormir para a gente chegar no ambiente de trabalho da gente tudo feliz, né? Tudo rindo, né? Porque imagina você chegar todo mal-humorado, a pessoa pergunta, meu Deus, o que foi que aconteceu? Né? Consequentemente, a pessoa pode não ter tido uma boa noite de sono, né? Melhorar a memória. Dormir bem permite que o cérebro processe melhor as novas experiências e conhecimentos. Por isso, noites mal dormidas podem fazer com que as novas informações não fiquem armazenadas corretamente. Então, dormir faz bem para a nossa memorização das ações que a gente realiza durante o dia, ok? Melhora o raciocínio. Conseguir dormir melhora o raciocínio, porque dormir mal afeta a cognição, a atenção e a tomada de decisão. E rejuvenescer a pele, então, olha, evita rugas, viu? Se a gente dormir bem, a gente vai diminuir a quantidade de rugas na pele. Então, uma boa noite de sono diminui as rugas e linhas de expressão durante a noite. As células da pele se renovam e descansam. E é produzida melatonina, que ajuda também a prevenir o envelhecimento. Então, vejam aí, viu? Dormir traz coisas boas para a nossa pele, deixar a pele da gente bem top. E como desafio da semana, né? Eu espero que vocês já tenham gostado das explicações aí. Como desafio da semana, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês
Tentem fazer uma média de quantos dias você realmente conseguiu dormir pelo menos 8 horas, né? Vejam aí, durante a semana, os 5 dias da semana, de segunda a sexta, desses dias, quais foram os dias que eu consegui dormir 8 horas? Quais as pessoas da minha casa que realmente não conseguiram dormir essa quantidade necessária do sono? Houve alteração de humor dessas pessoas? Então vocês vão fazer esse pequeno relatório em casa para saber realmente o que é que está acontecendo em relação ao sono, tá certo? E como reflexão de hoje, eu deixo para vocês. É maravilhoso ver o sorriso das pessoas que estão de bem com a vida. Imagine, você chega num lugar e você vê aquele sorriso deslumbrante para você. Então, além de mudar a vida daquela pessoa, ela também está mudando a sua vida. Então, vamos sorrir mais, né? Vamos caminhar mais felizes, porque a vida, ela merece alegria, tá certo? Nada de tristeza. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula, tá certo? Participem do desafio. Um beijo para vocês e até a próxima.